Pronto, pessoal. Identifiquei o que aconteceu. Olha só, vamos lá. Parágrafo 9º. O parágrafo 9º a gente já tratou lá atrás, quando a gente tratou do subsídio, né? O que diz aqui o inciso número 11? O inciso número 11 é um inciso mais importante que diz respeito aí ao teto, né? O teto remuneratório. A gente já explicou isso. Vou só ler para vocês. O disposto no inciso 11, ou seja, o teto remuneratório, aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recursos da União, dos estados, DF, dos municípios para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral. Pronto, já expliquei isso lá. Ou seja, se a empresa ela é 100% independente da administração pública, não está sujeita ao teto remuneratório. Agora, se recebe recursos para o seu custeio, deverá estar na regra do teto remuneratório, né? Parágrafo 10º, né? Olha aí, 10, né? Acúmulo de proventos de aposentadoria é proibido, né? É proibido. Então vamos lá, não pode ter o acúmulo. Então a regra, tá? A regra do acúmulo de cargos, tá? A regra do acúmulo de cargos também segue para aposentadorias e pensões. Claro, né? Claro que tem que seguir. É um cargo na atividade e um cargo na inatividade. Essa é a regra geral. Tá? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do artigo 40. Olha, artigo 40. O artigo 40 trata do quê? Do servidor civil. Olha aí. Servidor civil. Os artigos 42. Militar. Olha aí. Servidor militar. E o 142 trata das Forças Armadas. Olha aí. Com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis. Olha aí. Quem falou que polícia não pode acumular, né? Pode, né? Aí, ó. Na forma desta Constituição, nos cargos eletivos, olha aí, eletivos, e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. De novo, é vedada a percepção simultânea, ao mesmo tempo, de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, ok? Artigo 42 e o 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, tá? Ok? Então o que acontece? Eu fui para aposentadoria, tá? Eu fui para aposentadoria. Se eu fui para aposentadoria, como gestor, vamos colocar aqui, gestor, tá? Meu cargo. Passei em segundo lugar nesse concurso, hein? Porreta, hein? Ó, fui para aposentadoria, então eu recebo proventos. Tô beleza de saúde, passo em concurso, fui lá e fiz um concurso para técnico. Pode? Não pode. Não pode. Agora, eu estou com provento, eu faço para professor. Beleza. Tá? Cargos acumuláveis, né? Ok. Ó, eu sou eleito prefeito de Cuiabá. Posso, né? Ou eu sou nomeado em cargo em comissão. Ah, professor, então um cara que está na reserva aqui nas Forças Armadas, ele pode ser nomeado para cargo em comissão? Pode, com força do artigo 37, parágrafo 10. É isso que está escrito aí. E o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração por tabela. Então, isso que diz aí o parágrafo 10. Isso diz aí o parágrafo 10. Puxa, professor, uma visão grande, hein? Com certeza, cara. O 11 e o 12 nós já falamos, lá na parte de remuneração. Ó, caráter indenizatório. Não, caráter indenizatório, ou seja, para o cômputo lá do teto, o teto do inciso 11, né, as parcelas de caráter indenizatório não serão computadas com limite, né? Artigo 40, emenda Constitucional 47 de 2005, né?
Eu acho aí que esse dispositivo deveria ser revisado, na minha modesta opinião. E o parágrafo 12, ele fala do subteto. Tá? Eles falam do subteto que nós já vimos também, né? Olha, para fins do disposto no inciso 10, né, o inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos estados DF, fixar, mediante no seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, no caso DF, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros, 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais, distritais e vereadores. Então, o Estado pode criar um subteto no âmbito regional da federação. Então, está esse dispositivo aí. É o parágrafo número 12, né? Agora, vamos lá. Parágrafo número 13, gente. Agora aqui é coisa nova, tá? Ó, parágrafo 13, incluído pela emenda constitucional número 103 de 2019. Essa emenda constitucional 103 é a reforma da Previdência, tá? Foi a reforma, é uma das reformas da Previdência, né? É uma das reformas da Previdência. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. Então ele trata de um assunto lá da Lei 8.112, do Estatuto dos Servidores Públicos, né? Para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido com a sua capacidade física ou mental. Então ele fala aqui, regra geral, constitucional. Ele pode ser readaptado, ele estava doente, né, mas desde que sejam compatíveis com a limitação e com a sua capacidade física ou mental. Enquanto permanecer nessa condição, ou seja, ele pode sair da condição de readaptado, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração no cargo de origem. Na minha interpretação do direito administrativo, ele deu uma ampliada, né? Deu uma ampliadinha. Tá? Então ele falou assim que você pode ser readaptado em outros cargos aí diferentes do seu, tá? Em outras funções, desde que você tenha habilitação, capacidade física necessária aí, e suficiente para o exercício do cargo. Então, deu uma ampliada aí, porque o que mais temos hoje no Estado são pessoas em readaptação, e isso aqui é uma controvérsia gigantesca. Então, o Constituinte trouxe aqui o parágrafo 13º. Vamos lá. Esse dispositivo aqui, tá? O parágrafo número 14, né, requer muita atenção nossa. Muita atenção. Vamos ler. Vamos ler. Aqui com certeza vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego, função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Na administração pública, como é que funcionava e funciona antes desse dispositivo? Luizão, gestor governamental, tempo de contribuição, todos os requisitos, vou lá, aposentadoria voluntária. Pum, pronto. A partir do momento que eu entro com a aposentadoria voluntária, o que acontece comigo? Eu vou para inatividade. Eu deixo uma vaga, meu cargo fica vago. Pode ter outro provimento. Pronto, fui para inatividade, minha vaga estava ali. Não estou mais nativa. Beleza, eu saio do serviço. Pronto, beleza. E como é que... E na iniciativa privada? O cara está lá na empresa. Tá? Vai lá, aposentadoria voluntária na empresa. Pá, bacana. O cara se aposentou na empresa. Ele vai receber do INSS. Beleza, regime geral. É um benefício previdenciário. Bingo, 10. E aí, professor? Cara, eu vou falar para vocês o seguinte. É um benefício previdenciário. E aí, professor? Ele continua com o vínculo dele. Ele passa a contribuir para outra aposentadoria. Normal. Pode. Só que agora, com essa emenda, inclusive no regime de previdência social, acarretará
o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, ou seja, ele vai ter que ir para casa, ele vai ter que ser demitido, vai ter que ocorrer um rompimento do seu vínculo. No caso da aposentadoria, vai ter que ter um rompimento com o seu vínculo, tá aí. Esse dispositivo vai ter muitas controvérsias, né? Agora, se você for lá no artigo 453, parágrafo 2º da CLT, ele vai falar o seguinte, ó, o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço ou 30 anos de mulher, importa na extinção do vínculo empregatício. Então, na CLT já falava isso. Importa vou pegar o termo certinho aqui, ó, na extinção do vínculo empregatício, ou seja, tchau. Há uma extinção do vínculo. Só que o Supremo Tribunal Federal já julgou o seguinte, a inconstitucionalidade desse dispositivo. Tá? Então ele continuava trabalhando também, recebendo, claro, né? Então ele ia receber a sua aposentadoria, belezinha, bacaninha aqui. Ele continua trabalhando e recebendo outro salário. Bingo! 2 vínculos, beleza. Pode, porque aqui no Estado, aqui é iniciativa privada. Na iniciativa privada você pode ter 10 vínculos, 10 carimbinhos na carteira de trabalho, que não importa se você der conta e o patrão deixar, então você trabalha em vários lugares, manda bala. Tá? Manda bala. Então tá aí, encerramento do vínculo de aposentadoria. Então esse dispositivo novo aí. Próximo artigo. Vamos lá. Rapaz. Parágrafo 5º. 15º. 15, aliás, né? É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte. Tá? Então aqui estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando assim, aposentadoria e pensão. Beleza. Que não sejam decorrentes dos dispostos. Agora vem. Parágrafo 14, parágrafo 15 e parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. O que acontece? Esses dispositivos aqui criaram o regime de previdência complementar. Ou que não seja prevista em lei que extingue o regime de previdência social. Aí. É vedada a complementação, tá, beleza. O que acontece? Para eu explicar o parágrafo... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando um melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.